Agora tudo é automaticamente considerado homofobia. Vocês viram a história da jornalista, o nome dela é Adriana, estava no shopping em Iguatemi tomando seu café, quando se envolveu em uma confusão e foi baixaria, porrada, confusão. Os vídeos estão aí, eu não vou colocar aqui no meu canal para não ter o risco desse vídeo ser desmonetizado, sair do ar, mas o fato é que essa senhora, que é jornalista, estava tomando um café e a gravação começa já no meio da discussão. E todo mundo acusando ela de ser homofóbica. Porque, dentre as ofensas proferidas, ela fala bicha nojenta. Eu já fiz um vídeo lá no Instagram, também no TikTok, explicando que nem toda ofensa a um homossexual é considerado homofobia. Vocês têm que parar de banalizar o que é considerado homofobia, porque nem tudo é homofobia. Não dá pra a gente ter certeza, analisando as imagens, se ela praticou ou não homofobia. Eu vou te dizer o que seria uma homofobia. Homofobia seria se ela, por exemplo, e não sei se isso aconteceu, se aconteceu é homofobia, se ela, por exemplo, se negasse a se sentar ao lado de uma pessoa homossexual. Isso seria uma homofobia, tá? Pelo que parece, tô até com o site do G1 aberto aqui, não foi isso que aconteceu. Houve uma discussão, porque ela estava falando um pouco alto ao telefone. Esse grupo de pessoas, dentre essa suposta vítima, começaram a debochar dela e começaram a pedir para ela falar mais baixo. Inclusive, segundo ela, praticando ofensas de etarismo, sobre a idade dela. Evidentemente que ela perdeu a compostura, ofendeu, e essas ofensas são punidas criminalmente. Mas não como homofobia, que tem uma pena altíssima. O STF, do meu ponto de vista, de forma errônea, equiparou homofobia ao racismo. Então, aplica-se a lei de injúria racial, que tem uma pena que vai até 5 anos. Uma pena extremamente exagerada, do meu ponto de vista. E, na verdade, se houve uma discussão entre ambos, então um ofendeu de um lado, outro ofendeu de outro, nós teríamos aqui o crime simplesmente de injúria, que é um crime que tem uma pena, até abrir aqui o código, bastante pequena, a pena de detenção de 1 mês a 6 meses. E detalhe, existe uma regra no Código Penal que diz que quando as ofensas são recíprocas ou quando a ofensa é provocada, nós temos aqui então a ausência de pena para este crime. Então o juiz pode deixar de aplicar a pena, 1, quando a ofensa é provocada, ou 2, quando as ofensas são recíprocas, é o que nós chamamos de retorção imediata. Então alguém te ofende, você ofende em cima, temos a retorção imediata, ninguém responde por esse crime, tá? Não vai ter pena para esse crime. Agora, me chama muito a atenção, eu vi alguns vídeos, inclusive de pessoas que não são advogadas criminalistas. É isso que dá você colocar no chat GPT e procurar uma resposta, em que uma advogada, e bem famosa inclusive, colocou lá, na análise dela, o artigo 140 do Código Penal, onde fala do crime de injúria, e lá no parágrafo 3º, ela colocou um texto onde constava lá que a ofensa, por questões de orientação sexual, seria ter uma pena mais alta, seria uma injúria qualificada. Estranhamente, eu tô aqui com o site do Planalto aberto, que é a lei mais atualizada que existe. Está escrito lá, se a injúria consiste na utilização de elementos de religião, a condição de pessoa idosa ou com deficiência, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Então veja, aqui nós temos o contrário. E no vídeo aparece esse cidadão ofendendo essa senhora, que inclusive me parece que é PCD, estava com uma muleta ali, e é uma senhora idosa, aí sim, nós temos ele ofendendo, só a velha não sei o que lá. Nós temos aqui uma ofensa relacionada à condição da pessoa idosa ou com deficiência. Então, na verdade, essas ofensas, esse aumento de pena seria aplicado a esse sujeito, que não aparece no vídeo.
E me chama muito a atenção também o fato dele querer partir para cima dessa senhora. Ele fala no vídeo, me solta que eu vou pegar ela. Me solta, desesperadamente, de um tom extremamente agressivo. Então veja, ela errou? Errou. Vai pagar pelo crime de injúria simples. E eu aposto com vocês, o que vai dar aqui injúria simples. Não vai dar essa injúria qualificada. E muito menos homofobia, no sentido de uma discriminação. Tá? Seria, reforço, se ela se negasse a se sentar ao lado dele, por ele ser homossexual. Isso sim é uma homofobia que, segundo o STF, se equipara ao racismo. As penas são mais altas. Agora, no meio de uma discussão onde ela usa um argumento que na linguagem, né, na língua portuguesa, pode até falar homofobia, porque usou um elemento da orientação sexual da pessoa. Mas isso não é homofobia do ponto de vista criminal. Então você tem que entender que do ponto de vista criminal, a análise ela é diferente. Assim como, por exemplo, na língua portuguesa, nós temos o assédio. O assédio é um monte de coisa. Sendo que no direito penal, nós temos uma diferenciação. A palavra assédio que engloba o estupro, engloba o assédio sexual, engloba a importunação sexual. Então são condutas diferentes. Então, eu entendi como extremamente injusta a prisão em flagrante dessa senhora. É claro que nós não temos o vídeo completo, então, tirando essa possibilidade, e eu estou dizendo que ela é injusta, mesmo não tendo acesso a todos esses argumentos, porque em nenhum momento, em nenhuma reportagem que eu li, isso foi levantado. Ninguém está falando que ela se negou a se sentar porque ele era homossexual. Me parece que teve uma briga. Nessa briga houve ofensa de ambos os lados. E no meio dessas ofensas, ela se excedeu e falou da sexualidade do rapaz. Agora, isso é crime? É crime. É crime grave? Não, é um crime de injúria. Que a lei, não sou eu, a lei considera como crime de menor potencial ofensivo. Que inclusive não cabe flagrante. Inclusive poderíamos suscitar um abuso de autoridade por parte da autoridade policial que realizou a prisão em flagrante. E deixa eu te contar, ela já está solta. Ela já está solta. Então, a gente tem que tomar cuidado. Homofobia é coisa grave. É uma conduta, deixando bem claro aqui, que tem que ser combatida com unhas e dentes. Mas, porém, contudo, entretanto, quando a gente banaliza tudo como sendo homofobia, isso perde força. Isso perde força. Eu não tiro aqui, por parte do rapaz, a sensação de tristeza por ter sido ofendido, por entrar numa briga dentro de um shopping de alta classe aqui em São Paulo. Realmente péssima situação. Agora, reforço, nem tudo é homofobia. Nem toda ofensa feita a um homossexual é homofobia. Assim como diversas outras situações também podem ser levantadas. Do racismo, da gordofobia, né, da intolerância religiosa. Essas pessoas não estão imunes a serem ofendidas, como todas as outras pessoas. Agora, tem um limiar, existe uma diferença entre uma conduta e outra. Tá? Se passar do ponto, eu acho mais do que justo que tenha punição mais alta. Agora, quando uma briga entre duas pessoas, onde me parece, e eu estou aqui lendo a reportagem do G1, que diz que quem começou a briga foram as pessoas que estavam com esse rapaz. Não sei se ele necessariamente, mas porque com a reportagem, ela diz aqui, ó, eles estavam rindo de mim. Falaram que eu tinha que ser anestesiada. Aí ele se manifestou, disse, fala baixo, cala a boca. Esse que teria dito isso era o rapaz que é a vítima aqui da história. Houve aquela confusão na hora. Eu chamei ele de boiola, xinguei mesmo. Ele já tinha me xingado de velha. Sim, me arrependo, completou. Então é isso aí. Uma senhora, ela tem, sabe quantos anos de idade? Deixa eu ver se vai mostrar aqui na reportagem. Ela tem 61 anos de idade, tá? Essa senhora passou a noite na cadeia. Tá bom pra você?
Tá bom para você? Porque se envolveu numa briga. Agora, o que está na lei aqui é o seguinte, que quando a ofensa se referir a condições de religião, pessoa idosa ou deficiência, aí sim nós temos uma injúria qualificada. E reforço aqui para não falar que eu não disse. O STF equipara a homofobia à injúria racial, que tem uma pena maior. Porém, a gente não pode achar que tudo é homofobia. Às vezes é só uma ofensa mesmo. E tem que ser punida, de acordo com a pena condizente para essa conduta. E não a conduta, e não punir de forma... Da mesma forma, uma moça, sei lá, uma mulher que impedisse um homossexual de sentar ao seu lado, uma mulher que no meio de uma briga, brigou. São condutas diferentes. Se isso não está claro para você, eu sinto muito. Se você gostou desse vídeo, dá aqui a sua opinião, deixa aqui o seu comentário, se você concorda ou não concorda com o meu argumento. Siga o nosso canal e compartilhe esse vídeo com quem você quiser. Beijo, abraço, até a próxima. Tchau.